Então, gente, aqui na parte prática, eu já fiz o algoritmo para a gente focar um pouco de tempo. Mais uma vez, eu vou usar Python junto com o Jupyter Notebook. Vocês podem fazer na linguagem que vocês bem preferirem, tá? Eu vou descrever linha por linha o código e daí deve ficar bem simples para vocês adaptarem para a linguagem de programação de vocês. Aqui nós estamos trabalhando ainda com o exemplo dos hospitais e dos estudantes, mas na verdade esse problema de matching você pode adaptar para várias outras problemáticas do dia a dia, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, no nosso caso, que era o caso dos estudantes dos hospitais, a gente precisa fazer o seguinte. Nós vamos criar aqui uma forma de organizar o ranking para cada estudante, certo? Eu escolhi um dicionário de dicionários. Você pode fazer com matrizes, não tem nenhum problema, certo? Então, aqui o que eu fiz? Eu tenho um dicionário e as chaves desse dicionário são os nomes dos estudantes, ok? Ou então um ID, pode ser qualquer coisa, um e-mail, certo? Desde que seja um identificador único. Como é que eu estou trabalhando com exemplos só para ilustrar para vocês, eu escolhi o nome para ficar mais fácil de vocês entenderem. Num programa real, isso aqui provavelmente seria um ID numérico ou uma chave de uma tabela, de uma coluna do seu banco de dados. Então, aqui o que eu fiz? A primeira chave do meu cenário de estudantes é o nome do aluno. E dentro dessa chave, certo? Nós temos o valor que é um outro dicionário. Dentro desse dicionário, nós temos os hospitais e o ranking de cada um desses hospitais para aquele aluno, certo? Então, por exemplo, a estudante Amanda tem no primeiro lugar o hospital A, no segundo lugar o hospital B e no segundo lugar no hospital C, certo? Então, se a gente fosse checar aqui, por exemplo, eu quero saber o quão bem o hospital B está na lista da Amanda. A gente colocaria assim, certo? Então, estudantes, Amanda e o hospital B. E aí a gente veria que o hospital B está em segundo lugar para a estudante Amanda, ok? Se eu pegar aqui a Beatriz, por exemplo, nós vamos ver que a Beatriz tem como primeiro lugar o hospital B, certo? E assim vai para cada um dos outros participantes. Vou colocar aqui Carlos. O Carlos também tem o hospital B em primeiro lugar. Então, ok. Diferente dos estudantes, nós vamos ter um dicionário dos hospitais, só que aqui no caso eu vou ter uma lista ao invés de um dicionário, certo? Isso acontece porque quando a gente estiver fazendo as nossas rodadas, nós vamos eliminando esses alunos aqui da lista, tudo bem? Então, o que acontece? Aqui nós já estamos com os alunos organizados na ordem. Então, o Hospital A tem em primeiro lugar a Beatriz, em segundo lugar o Carlos e em terceiro lugar a Amanda. O Hospital B tem em primeiro lugar o Carlos, em segundo lugar a Amanda e em terceiro lugar a Beatriz, certo? A gente tem que considerar que isso aqui é uma fila. Os primeiros da fila são os primeiros no ranking. E os últimos da fila são os últimos no ranking, ok? Então, como é que você faria isso aqui em outras linguagens? Se você estiver trabalhando com uma linguagem que não tem acesso fácil a dicionários, você pode usar matrizes, certo? Então, se a gente tivesse aqui, por exemplo, Dantes poderia ser uma matriz, ok? Cada linha teria um estudante diferente, certo? E cada coluna seria um hospital. Então, aqui a gente colocaria na ordem que eles estão aparecendo aqui. Então, ficaria Hospital A, Hospital B e Hospital C, certo? Já para Beatriz, como o Hospital A está em terceiro lugar, ficaria assim: Hospital B, que é o que está em primeiro, Hospital C, que é o que está em segundo, e Hospital A, que é o que está em último, certo? Isso aqui caso você não tenha acesso a dicionários facilmente, tudo bem? Então, ok. O que mais a gente precisa aqui? Nós precisamos de uma forma de organizar as nossas propostas. Aqui, novamente, usei um dicionário, você pode usar até um vetor, simplesmente já deve funcionar para a gente, ok? Então, cada aluno começa não tendo nenhuma proposta feita a eles. Então, por isso todos os valores aqui estão inicializados em nome, ok? E o que vai acontecer? Como eles não têm nenhuma proposta, o primeiro hospital que fizer uma proposta para eles vai ser simplesmente a primeira oferta tentadora que eles vão receber. Então, eles vão receber essa proposta desse hospital e vão falar, bom, eu vou ficar com essa proposta e caso nenhum outro hospital me faça uma proposta melhor, eu vou ficar com ela. Caso contrário, se um hospital me fizer uma proposta melhor, eu vou pegar a proposta melhor, obviamente, né? Então, ok. Isso aqui são três fontes de informação que a gente vai buscar no nosso algoritmo. A última coisa que a gente precisa é de uma fila, certo? Essa fila aqui vai ser o que vai organizar as rodadas para a gente. Então, se eu mostrar aqui ela, vocês vão ver que no primeiro lugar da fila está o hospital A, no segundo lugar da fila está o hospital B, no terceiro lugar da fila está o hospital C. Aqui eu fiz a fila de forma ordenada por chave, ok? Então, eu peguei simplesmente a forma como os hospitais aqui estavam organizados e simplesmente coloquei na ordem que estava aqui.
Você pode escolher uma ordem de preferência sua, tá? Você pode fazer aleatoriamente, se você quiser. Mas aqui eu preferi usar dessa forma aqui, que é mais simples. Então, basicamente, eu inicializei minha fila falando o seguinte. Olha, para cada hospital, nas chaves do meu dicionário hospitais, coloque esse valor aqui dentro, tudo bem? Então, se você estiver pegando essa informação de um banco de dados, você basicamente só precisa pegar a coluna que tem os IDs dos hospitais, por exemplo. Então, ok, então eu tenho minha fila aqui. O que eu preciso agora é o seguinte, eu vou ter um while e eu vou rodar o meu algoritmo enquanto essa fila tiver algum valor dentro dela, certo? Quando ela for uma fila vazia, quando essa lista aqui ficar vazia, nós vamos parar nosso algoritmo. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente faz, aqui no meu caso é um print, mas esse print aqui é opcional, é só para a gente ter um output aqui no final. Mas o que a gente faz de verdade é tirar o primeiro hospital da fila. Então aqui, o primeiro hospital da nossa fila era o hospital A. Então o que eu vou fazer? O propositor, dessa vez, vai ser o hospital A. E eu vou ver qual é o estudante preferido do hospital A, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Bom, fila pop 0, eu estou retirando o primeiro valor que está na minha fila. Depois, eu estou vendo qual é o aluno preferido, qual é o estudante preferido desse hospital, certo? Então aqui, eu vou vir aqui, peguei o hospital A, ok. Depois eu estou vendo aqui no dicionário do hospital A, qual que é o primeiro aluno? É a Beatriz, certo? Eu vou retirar a Beatriz dessa lista. Ele já vai pedir para a Beatriz aceitar a proposta dele. Então, ok. Então, o aluno preferido nessa rodada aqui é a Beatriz. O que vai acontecer? Se o aluno preferido não tiver nenhuma proposta, então ele vai aceitar tentadoramente porque ele simplesmente não tinha oferta anterior. Então qualquer oferta vai ser melhor do que nenhuma oferta. Então a gente basicamente só vai atualizar o valor na proposta desse aluno, certo? Que no caso é a Beatriz. Então a Beatriz vai aceitar primeiramente o hospital A. Ok. Digamos que a proposta do hospital A seja melhor do que uma proposta já existente da Beatriz, que é esse caso aqui. Então, o que esse if aqui está falando para a gente? Bom, a gente está checando o nosso dicionário de estudantes no nossa chave do estudante preferido, certo? Então, aqui no nosso caso é a Beatriz. Nós vamos fazer o seguinte, bom, estudantes Beatriz, certo? Eu quero ver qual é a proposta atual da Beatriz. Aqui no caso não seria none, seria uma outra proposta, certo? E vou fazer o seguinte, qual é a posição desse cara? Ah, pode ser 1, 2 ou 3. Digamos que fosse 2. E aqui eu vou ver a nova proposta, estudantes preferido propositor. Então aqui é o mencionário estudantes, no meu estudante preferido, que vai ser a Beatriz. E quem está propondo agora é o Hospital A. Eu vou ver, poxa, a nova proposta que eu fiz era no rank 2, a proposta que ela tem atualmente é o rank 3. Então, como o rank 2 é menor do que o rank 3, o que vai acontecer é que ela vai trocar, ela vai preferir a proposta atual do que a proposta antiga. Então ela vai trocar de proposta, certo? Ela vai recusar a antiga que ela tinha e vai aceitar a atual. Como ela recusou a antiga, o que vai acontecer aqui é o seguinte: nós precisamos adicionar ele novamente à fila porque a proposta dele foi recusada. Como ele não tem mais nenhum aluno, ele vai precisar novamente voltar aqui no topo da nossa fila, certo? Em algum momento, para fazer uma nova proposta para um aluno, ok? Porque ele não pode ficar sem nenhum aluno. Depois que a gente fizer isso, nós atualizamos as propostas que o nosso estudante preferido aqui recebeu. Nós colocamos como valor quem fez a nova proposta, certo? Que era uma proposta melhor. E o outro caso é simplesmente se ele recebeu uma proposta que for pior do que uma proposta que ele já tem. Nesse caso, nós não vamos fazer nada, nós vamos simplesmente adicionar o propositor de novo na nossa fila, porque ele foi recusado, certo? E nós não vamos fazer nenhuma atualização nas nossas propostas. É basicamente isso. Rodando o nosso algoritmo, esses prints aqui são apenas para ilustração, tá? Eles não têm nenhuma função no nosso programa. A gente pode rodar. E o que a gente pode ver aqui é o seguinte. Na primeira rodada, o hospital A propôs para a Beatriz. A Beatriz não tinha nenhuma oferta anterior, certo? A gente está nesse caso aqui. A primeira rodada, a Beatriz não tem nenhuma oferta. E como ela não tem nenhuma oferta, ela aceitou a oferta do hospital A, certo? Então, ok. Na segunda rodada, o hospital B propôs para o Carlos. Carlos não tinha nenhuma oferta anterior, então ele aceitou a oferta do hospital B. Então, por enquanto, está caindo nesse if aqui. Na terceira rodada, o hospital C propôs para Carlos. Por quê? Se a gente for ver aqui em cima, tanto o hospital B quanto o hospital C
tem Carlos como maior prioridade. Então, tudo bem. O Hospital C fez a proposta para o Carlos. Carlos, ele prefere a oferta que ele tem atualmente à nova, ou seja, ele prefere a oferta do Hospital B, que foi feita para ele na rodada passada, do que a oferta do Hospital C. Então, a oferta atual que o Carlos está segurando continua sendo a oferta do Hospital B. Tá? O que aconteceu aqui? Nós entramos nesse else daqui. Então, nós readicionamos o Hospital C à nossa fila porque ele não foi bem sucedido, certo? Ele não teve nenhum aluno. Então, ok. O Hospital C propôs para a Beatriz. A Beatriz prefere a oferta do Hospital C do que a oferta que ela tem atualmente, certo? Que era a oferta do Hospital A. Então, a oferta atual dela passa a ser o Hospital C e a oferta anterior que ela tinha era o Hospital A. Como ela recusou o Hospital A, nós caímos nesse if, certo? E o que aconteceu? Ela devolveu o Hospital A para a fila. E agora o próximo a fazer uma proposta vai ser o Hospital A de novo. Então, o Hospital A fez uma proposta para Carlos. Mas o Carlos ele prefere trabalhar no hospital que ele tem agora, que é o B, trabalhar no hospital A. Isso porque Carlos ranqueou o hospital B na primeira posição. Por conta disso, ele vai, obviamente, recusar todas as outras propostas, né? Porque ele prefere o hospital C a qualquer outra. Então, ele prefere a oferta que ele tem, então ele recusou. Como ele recusou, nós devolvemos a fila, o hospital que ele recusou, que no caso era o hospital A. E agora o hospital A não tem outra opção a não ser propor para Amanda, certo? Que era a última que ele tinha aqui. Então, a Amanda não tinha nenhuma oferta, porque nem o Hospital B nem o Hospital C fizeram uma oferta para Amanda. Então, a oferta da Amanda atual vai ser o Hospital A. E agora nós temos o seguinte: a nossa fila vai ficar vazia e nós vamos encerrar o nosso while, certo? Depois de 6 rodadas. Então, chegamos aqui, nós temos o nosso gabarito. A Amanda vai trabalhar no Hospital A Beatriz vai trabalhar no Hospital C e o Carlos vai trabalhar no Hospital B. Agora a pergunta é, tem como algum deles aqui trabalhar em outro hospital? Tem como eles trapacearem? Tem como eles saírem do nosso sistema? Bom, considerando que cada hospital só tem uma vaga, vamos ver. O hospital A ficou com o aluno que ele menos preferia, certo? Porque ele pediu para os outros dois e os outros dois recusaram. Se ele perguntar para qualquer um dos outros dois alunos, o que vai acontecer aqui é o seguinte: eles vão recusar, porque eles já recusaram o hospital A antes, certo? Então a Beatriz prefere trabalhar no hospital C, o Carlos prefere trabalhar no hospital B. Então não adianta o hospital A fazer uma nova oferta para eles dois, porque eles vão, obviamente, recusar de novo. A Amanda não vai fazer nenhuma outra oferta, certo? Porque o hospital A está em primeiro lugar para ela. Então ela está muito contente trabalhando no hospital A e vai simplesmente recusar qualquer outra oferta de qualquer um dos outros dois hospitais. Então a Amanda está feliz aqui. A Beatriz também está satisfeita. Ela está com o hospital C, que é o hospital tá na segunda posição dela. Será que ela pode aumentar isso? Será que ela pode trapacear e ficar com o hospital B? Vamos ver. Se ela propor para o hospital B, que é o hospital de ranking 1, o hospital B vai olhar, bom, a Beatriz, na verdade, é minha candidata menos preferida. E eu estou com o Carlos é meu candidato preferido. Então eu vou recusar a Beatriz. Então a Beatriz não consegue trapacear com ninguém daqui. O Hospital C, será que ele consegue trapacear com alguém? Bom, o Hospital C preferiu o Carlos da Beatriz. Se ele perguntar para o Carlos se o Carlos quer trapacear, o Carlos vai recusar, porque o Carlos está com o hospital preferido dele, certo? Que é o Hospital B. Então, o Hospital C, obviamente, não vai pedir para Amanda trapacear, porque ele prefere a Beatriz à Amanda. E aqui, ó, Beatriz e Amanda por último. Então, ok. Nenhum desses quatro aqui consegue trapacear. O Carlos, a gente já viu que ele prefere trabalhar no Hospital B. Certo? É o hospital preferido dele, tá aqui. Então ele não tem motivos para trapacear, então ele está bem contente com esse resultado. O hospital B também tem poucos motivos para trapacear, justamente porque ele tem o candidato preferido, certo? Então aqui, todo mundo está relativamente contente, com exceção do hospital A, que ficou com a pior candidata dele. Agora, o que a gente precisa notar, e essa sim é a parte interessante, porque o algoritmo em si é bem simples, é uma questão filosófica que é bem complicada. E se nós tivermos um cenário em que, por exemplo, nós tivéssemos a seguinte situação. Eu tenho aqui o meu hospital A, o meu hospital B vai preferir a Amanda, certo? E o hospital C vai preferir o Carlos.
Então aqui, o primeiro lugar de cada um desses hospitais aqui é diferente, certo? E só para deixar as coisas mais interessantes, eu vou fazer o seguinte. O Hospital A, que é a Beatriz, certo? Então, a Beatriz atualmente tem o Hospital A no pior lugar do ranking. Então, ela não quer de jeito nenhum trabalhar no Hospital A menos que seja a última opção dela. O Hospital B prefere a Amanda. A Amanda está com o Hospital B na segunda posição. A gente pode trocar, colocar a terceira posição aqui e a segunda posição no Hospital C. Ok? Então, a Amanda prefere trabalhar em qualquer outro hospital que não seja o B. E o Hospital C prefere o Carlos. E aqui a gente vai fazer o seguinte. O Carlos já não gosta do Hospital C. Então, nenhum dos candidatos gostam desses hospitais aqui, certo? Pelo menos nessa ordem aqui. Então, a Amanda não quer de jeito nenhum trabalhar no Hospital B. A Beatriz não quer de jeito nenhum trabalhar no Hospital A. E o Carlos não quer de jeito nenhum trabalhar no Hospital C. Então, o que aconteceria se a gente rodasse o nosso programa como ele está? Então, a gente vai ver aqui. O Hospital A fez uma proposta para a Beatriz. A Beatriz não tinha nenhuma oferta anterior. Então, a oferta atual da Beatriz é o Hospital A. O Hospital B propôs para Amanda. A Amanda também não tinha nenhuma oferta anterior, então ela aceitou o do Hospital B. O Hospital C propôs para o Carlos, que não tinha nenhuma oferta anterior, e aceitou a oferta do Hospital C. Todos eles aqui aceitaram, esperando que no futuro eles fizessem uma proposta melhor. Mas isso não aconteceu porque os primeiros lugares aqui eram diferentes. As prioridades dos hospitais eram diferentes. Então, o que aconteceu? Nesse cenário, os hospitais ficaram cada um com seus alunos preferidos, mas os alunos ficaram com a pior combinação possível, certo? Todos os alunos aqui nesse cenário estão com mais insatisfeitos que eles poderiam estar, porque todos eles ficaram pareados com os hospitais em última posição. Então, é um pensamento lógico pensar o seguinte: bom, isso aqui é tão horrível que os três alunos vão tentar trapacear, certo? A Amanda vai perguntar para qualquer um dos outros dois hospitais: vocês querem trapacear comigo? E eles vão recusar, porque eles já pegaram os alunos preferidos. A Beatriz vai fazer a mesma coisa. Eu não quero que o hospital A, o hospital B, o hospital C, vocês querem trabalhar comigo? E eles vão recusar, porque cada um deles escolheu o aluno preferido. E a mesma coisa para o Carlos. Então, isso aqui é uma união estável, só que é uma união estável horrível para os alunos, não para os hospitais. Para os hospitais é muito boa. Então aqui a gente tem uma pergunta interessante que é a seguinte: quem eu devo preferenciar, beneficiar mais no meu algoritmo, os hospitais ou os estudantes? Você como programador vai chegar em algumas situações como essa e você vai ter que se fazer essa pergunta. Bom, se você beneficiar os hospitais vão ficar muito felizes com o seu algoritmo. E eles vão sempre escolher fazer pelo seu algoritmo ao invés de fazer as entrevistas individualmente, certo? Só que se você sempre beneficiar os hospitais, o que vai acontecer é que os estudantes podem ficar cada vez mais insatisfeitos e preferirem sair do programa e tentarem a sorte fora. E aí o seu programa vai ter mais hospitais do que estudantes. Se você beneficiar apenas os estudantes vão ficar muito felizes, certo? Porque eles vão sempre estar pareados com os melhores hospitais que eles querem. Mas com os hospitais vai acontecer o contrário. Eles vão ficar sempre com os piores estudantes possíveis, certo? Pode ser que tenha uma ocasião que seja o contrário dessa aqui. Ao invés dos estudantes estarem com os piores hospitais, os hospitais com os melhores estudantes, os estudantes vão estar com os melhores hospitais para eles, certo? Mas os hospitais vão estar com os piores estudantes. É o que vai acontecer é que os hospitais vão sair do seu sistema. Então, como é que você faz? Quem que você beneficia? Não tem resposta certa. O algoritmo em si não tem como te resolver isso, não tem como te responder isso. Você tem que decidir isso por si só, certo? Ou então, com um conselho aí acima de você, os tomadores de decisão precisam ver como você faz para resolver esse problema. Porque não tem resposta certa aqui. Qualquer um dos dois que você beneficiar vai ser bom para um grupo e vai ser ruim para o outro, certo? É claro que no caso médio é mais ou menos bom para os dois, mas no pior dos casos, um dos dois grupos vai sempre ficar muito satisfeito. Então você tem que vir com alguma outra estratégia para corrigir isso, e não uma estratégia que eu possa te dar. Eu não sei qual é a natureza do seu problema, certo? Digamos aqui que no caso não sejam estudantes e hospitais, mas, por exemplo, pode ser uma equipe dentro de uma empresa, certo? E você tenha tarefas e você tenha funcionários, e você quer distribuir as tarefas entre seus funcionários. Como é que você faz isso? Se um funcionário sempre pegar uma tarefa que ele odeia fazer, é capaz dele pedir demissão. Só que se um funcionário sempre pegar a tarefa que ele mais gosta de fazer, só que essa tarefa não for bem executada, por exemplo, que às vezes o funcionário quer fazer a tarefa que é mais fácil, certo? Então, a tarefa que ele precisa de menos esforço. E o que vai acontecer?
aí a sua empresa vai sofrer porque as tarefas não foram organizadas da melhor forma possível. Então, aí o que é que você faz? Por onde você decide? Você decide pelo funcionário ou você decide pela empresa? Então, eu gosto desse problema porque ele mostra essa dicotomia, certo? Não tem resposta certa, o algoritmo é apenas um cálculo matemático cru e você, como ser humano, que tem que decidir quem você vai beneficiar. Então, nesse caso aqui, o beneficiado sempre vai ser quem faz a proposta, certo? Então, se você quiser beneficiar o hospital, você coloca o hospital fazendo a proposta. Se você quiser beneficiar o estudante, você bota o estudante fazendo a proposta, certo? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like se vocês gostaram, deixem um dislike se vocês não gostaram. Comentem aqui embaixo caso vocês tenham sugestões ou alguma dúvida. E se inscrevam no canal para não perder as próximas aulas. Então é isso. Até mais.